Como Cristo exerce o ofício de sacerdote? Cristo exerce o ofício de sacerdote por ter oferecido a si mesmo uma única vez em sacrifício para satisfazer a justiça divina e reconciliar-nos com Deus, e ao fazer contínua intercessão por nós. Hebreus 8:1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. Hebreus 9:28, Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Hebreus 2:17, em todas as coisas, misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus para fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 7:25, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui iremos considerar a doutrina reformada da expiação limitada, um dos ensinos da Bíblia mais frequentemente mal compreendidos. O próprio uso da palavra limitada, com referência à morte de Jesus Cristo, ofende algumas pessoas. Podemos concordar que essa palavra não é a mais desejável, seria melhor falar de uma expiação particular. Entretanto, a palavra limitada, ao menos, tem o mérito de chamar nossa atenção a uma das verdades mais vitais de toda a Escritura, que Jesus Cristo morreu como substituto por alguns homens, e não por todos os homens. Ele morreu para salvar o seu povo dos pecados deles. Para captar esse ensino distintivo da fé cristã, é necessário ver claramente que a expiação ou sacrifício de Jesus Cristo é limitado, não em seu valor, mas em seu propósito. O sangue de Jesus Cristo é muito precioso, é muito maior em valor do que qualquer um pode medir. É de valor ilimitado, e por mais estranho que isso possa parecer, os benefícios da morte de Jesus Cristo são livremente oferecidos a todos os que ouvem o Evangelho, eleitos ou não. Sim, podemos até dizer que se todos os homens viessem a aceitar a oferta da salvação feita no Evangelho, o valor do sacrifício de Cristo ainda não seria exaurido. Contudo, ainda há um limite posto sobre a expiação por desígnio do Pai. E é este o limite. Os salvos pelo sangue de Jesus Cristo são somente aqueles que o Pai quis salvar pela morte de seu Filho e aqueles que Cristo quis salvar morrendo no lugar deles. Como Jesus mesmo disse ao Pai em sua oração sacerdotal, assim como lhe conferiste ao Filho autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Eram os teus, disse Jesus falando de seu povo eleito, tu nos confiaste. Dou a minha vida pelas ovelhas, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. E na noite em que foi traído, nosso Senhor mesmo disse, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Não há dúvida de que nosso Senhor pretendia que os benefícios de sua morte deveriam ser limitados, isto é, limitados àqueles que o Pai lhe havia dado. Em contraste com este ensino bíblico, há duas outras visões. Uma é a que podemos chamar de universalismo absoluto. Essa visão tem sido sustentada por uma denominação conhecida como Igreja Universalista. Ela ensina que Deus deseja ou decreta a salvação de todos os homens, que Cristo veio para salvar todos os homens e que todos os homens serão salvos no fim. Essa visão, ao menos, tem o mérito de ensinar que as coisas simplesmente acontecem porque Deus as planeja ou decreta. Ela tem o mérito de dizer que Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo estão trabalhando no mesmo objetivo e que eles alcançam o objetivo planejado. Mas a Bíblia é tão clara ao ensinar que algumas pessoas perecerão eternamente que ninguém pode sustentar a visão universalista e, ao mesmo tempo, sequer considerar a Bíblia como a verdade de Deus. Consequentemente, a doutrina do universalismo absoluto foi sempre rejeitada em tempos passados por praticamente todos aqueles que se declararam cristãos. Entretanto, antes que deixemos as considerações sobre essa visão, devemos destacar que ela é muito forte hoje nas denominações liberais e no Concílio Mundial de Igrejas. Liberais são aquelas que fogem do padrão bíblico para aceitar liberal, aceitar outras interpretações. Para aqueles que aceitam a Bíblia como a palavra de Deus, há duas visões que têm sido sustentadas. Iremos considerá-las agora. Uma delas pode ser chamada de universalismo condicional e a outra é o particularismo, que é simplesmente outro nome, talvez até melhor, para a doutrina reformada da expiação limitada.
temos aqui duas figuras numeradas aqui 20.1, a ponte larga, parte do caminho para todos. Tem o céu, tem a ponte estreita, depois eu compartilho aqui, o mundo perdido. Aí tem o calvinismo como uma ponte estreita, mas que chega até o outro lado do rio, e o arminianismo, que é uma ponte larga, mas que não chega nem na metade. Então, o universalismo condicional ensina que não há uma vontade de Deus ou decreto de salvar qualquer pessoa específica. Antes, de acordo com essa visão, era a sua vontade salvar parcialmente todos os homens, deixando a outra parte da salvação a ser desempenhada pela própria ação deles. Nenhum homem pode ser salvo sem Cristo, em outras palavras, mas Cristo também não pode salvar qualquer homem sem que haja uma contribuição da própria pessoa. Essa contribuição, entre aspas, geralmente é chamada de um ato de livre vontade do homem, pelo qual ele, pela sua própria força, se arrepende e crê. Isso é como uma grande e larga ponte, larga o suficiente para todos, alcançando somente uma parte que cruza um rio perigoso. Há espaço para todos, mas somente se eles primeiro mergulharem por suas próprias forças e escalarem a ponte. Bem, essa visão parece atrativa à primeira vista. Ela parece tornar possível a salvação de todos os homens, contudo, mesmo aqueles que sustentam essa visão admitem que somente alguns serão salvos. Assim, não é realmente vantajoso sustentá-la. A salvação que se supõe possível para todos só beneficia realmente alguns. E a coisa terrível é que é necessário negar que somente Jesus Cristo é o autor da salvação, a fim de obter essa falsa aparência de benefício para todos. Então, a verdadeira doutrina é a do particularismo. Ela significa simplesmente que Jesus Cristo se ofereceu como um substituto para certas pessoas em particular. Esse foi o plano do Pai. Ele enviou seu Filho para salvar completamente alguns homens, ao invés de salvar parcialmente todos os homens. Assim como o sumo sacerdote no Antigo Testamento levava em seu peitoral os nomes dos filhos de Israel, quando fazia expiação no tabernáculo, assim Jesus Cristo representou não todos os homens, mas somente o seu povo eleito. É como uma grande ponte cujo material cobre todo o rio. Ela não foi projetada para levar todos os homens da metade em diante do rio, mas foi projetada para levar alguns homens por toda a travessia. Eis porque a Bíblia chama Jesus de autor, bem como de consumador da nossa fé. Ele não somente pagou completamente a dívida no pecado do seu povo, mas também enviou o seu Espírito, o Espírito Santo, para regenerar o coração deles, a fim de que pudessem se arrepender e crer. É importante destacar, contudo, que esse particularismo é, ao mesmo tempo, verdadeiramente universal. É universal porque Jesus Cristo representa a gente de toda língua, tribo e nação. Por isso, João disse que ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ele não disse que Cristo morreu por todos os homens, sem exceção, mas que Cristo morreu por muitos de todas as nações do mundo, e não só por uns poucos de uma só nação. Muitas pessoas falham em interpretar as Escrituras corretamente quanto ao propósito ou extensão da morte de Cristo. Isso porque não veem a diferença entre o tipo de universalismo, a saber, toda e cada pessoa sem exceção, que a Bíblia não ensina, e o tipo de universalismo, isto é, alguns de toda a tribo e nação, que a Bíblia ensina. E é com base neste verdadeiro universalismo, que é também ao mesmo tempo particular, que podemos oferecer uma salvação completa a todos os homens no Evangelho. Podemos e devemos pregar o Evangelho a todas as nações, porque Deus tem alguns em cada nação por quem Cristo morreu. Podemos chamar cada indivíduo ao arrependimento e fé no Evangelho, pois ninguém sabe quais nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. É somente quando sustentamos essa doutrina da expiação limitada que podemos conhecer a alegria e a certeza da salvação que nos é ensinado na Bíblia. Paulo diz: o Filho de Deus me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele não poderia dizer isso se Cristo não tivesse morrido por ele em particular e como um substituto pessoal. Este é, de fato, o cerne da questão. O crente diz: pequei, sou culpado e não posso ser salvo, ao menos que haja alguém disposto e capaz de receber minha punição e obter para mim salvação. Para me salvar, Cristo prestou obediência ativa e passiva. Em sua obediência ativa, obedeceu a todos os mandamentos de Deus por mim, como eu mesmo deveria ter feito, mas não conseguia. E em sua obediência passiva, sofreu em meu lugar todo o castigo que a mim cabia. E é só porque ele realmente fez isso por mim que posso ter certeza de que Deus jamais irá lançar-me de sua presença. Este é o cerne do particularismo do Evangelho.